Oi, galerinha, bom dia, boa quinta-feira, final de semana já vem chegando, né? Mas a gente tá no foco, vamos estudar, né? Vamos sacudir a preguiça, né? Vamos focar nos nossos estudos, vamos fechar o assunto adjetivo que a gente já iniciou, né? Desde quando iniciou as aulas e hoje a gente vai concluir com o adjetivo pátrio, né? Adjetivo não é uma palavra nova para vocês, mas pátrio sim, né? Ele indica o lugar de origem, ele indica a nacionalidade, né? Por exemplo, eu nasci no Brasil, eu sou brasileira, né? Quem nasceu no Japão é japonês, quem nasceu na China é chinês, né? E adjetivo pátrio é justamente isso, indicar o lugar de origem, né? Então, o conteúdo super tranquilo, né? Vocês vão fazer as atividades que estão aqui disponíveis para a gente poder fechar, né, o conteúdo de adjetivo. A gente viu o que é um adjetivo, né, que é uma palavrinha que caracteriza o substantivo, que dá uma qualidade, né, que caracteriza, né, é tudo que a gente fala do substantivo, né? A gente viu depois o substantivo simples e composto, né? Que o substantivo simples ele é formado por apenas uma palavra e o composto ele é formado por duas, né? A gente viu e agora a gente fecha esse ciclo de adjetivo estudando o adjetivo pátrio, né? Tá na página 75 do livro, certo? Inclusive tem uma capa de livro, né? Contos Populares Brasileiros, né? De Lindolfo Gomes. Olha lá o autor, né? Quem escreveu o livro, quem escreveu os contos, Lindolfo Gomes, né? E a gente tem como título do livro Contos Populares Brasileiros. Aí a gente tem uma perguntinha no joguinho rápido, né? Vamos lá, vamos pensar juntos. A que classe gramatical pertencem as palavras que caracterizam o substantivo, como populares e brasileiros? Populares e brasileiros, né? Seria o quê? Como é que a gente pode definir, né? Eles estão caracterizando um substantivo, né? Então, se ele caracteriza o substantivo, que na própria pergunta já está dizendo, então ele pertence a que classe gramatical? Vamos lá, vamos pensar. A qual, gente? A adjetivos, né? Então, populares e brasileiros, né? São adjetivos. Qual dessas palavras indica lugar de origem? Populares ou brasileiros? Vamos pensar um pouco, vamos entender o que é um adjetivo pátrio, né? Vamos pensar um pouquinho. Qual desses dois é que indica um local de origem? Brasileiros, né? Está indicando que é do Brasil, né? Então, a gente já respondeu essas duas questões aí na página 75, né? Vocês já sabem que populares e brasileiros são adjetivos, porque estão caracterizando o substantivo, né? E que a palavrinha brasileiros indica um lugar de origem, né? Beleza. Aí a gente vai para a página seguinte, né, do nosso livro, onde está explicando, né, o que é um adjetivo pátrio, que é justamente indicar um lugar de origem, indicar a nacionalidade, né, e ele tem uma dica, né, bastante interessante que o livro traz aqui, né, que os adjetivos pátrios, eles são formados a partir de substantivos
que geralmente a gente acrescenta o esse, ence, ano ou hino. Aí a gente acrescenta isso que a tia falou, né, ao substantivo, e aí a gente forma, por exemplo, Japão. Quem nasceu no Japão? Japonês ou japonesa, né? Quem nasceu no Paraná? Paranaense, né? Então vejam os finais, né? Japonês, o ex, paranaense, o ense, né? Então, fiquem atentos aí ao final, né? Que a gente acrescenta isso ao substantivo, tornando ele um adjetivo, certo? Então, a gente tem duas frases aí. A frase 1 diz o seguinte: eu gosto muito de comida japonesa. E a frase 2 diz: os japoneses são muito criativos. Aí eu pergunto a vocês, em qual das frases a gente caracteriza, né, como adjetivo? Na frase 1 ou na frase 2? Vamos pensar um pouquinho, né, em qual dessas frases o nome japonesa está indicando um local de origem, né? Em qual? Pensem aí, vamos, todo mundo pensando, né? Para a gente poder concluir esse pensamento, a gente encontrar essa resposta. E aí, vamos lá? Bom, na frase 1, japonês é um adjetivo pátrio, pois indica o lugar de origem do substantivo comida. Então, a gente descobriu que o adjetivo pátrio está na frase 1, né? Porque está indicando o local de origem da comida, que é o substantivo. Na frase 2, japoneses não indica lugar de origem, portanto, não é um adjetivo pátrio. Então, assim, vamos ficar bastante atentos, tá? Só vai ser adjetivo pátrio quando indicar o lugar de origem, certo? Mas ele é um substantivo, pois dá nome a um ser. Então, japoneses na frase 2 é um substantivo. Ficou claro, gente? Entenderam, né? Se não entendeu, volta ao vídeo um pouquinho para poder entender melhor, certo? Ou vamos ver a aula de novo, se não entendeu. Né? Tem que ficar claro, porque eu preciso que vocês consigam identificar o que é um adjetivo pátrio, né? Aí tem duas coisas, né? Dois desafios, na verdade, né? É verdade? Quem nasce na cidade do Rio de Janeiro pode ser chamado de carioca? E aí? Quem acha que sim, quem acha que não? Vamos pensar um pouco. Alguém já ouviu falar sobre o Rio de Janeiro, sobre as pessoas que nasceram lá? Alguém tem parente, né, por lá? Já fez uma viagem, né? Vamos pensar um pouquinho. Será que é verdade, tia? Será que é ou não é? E aí? Posso dar a resposta? Vou dar a resposta a vocês, tá? É sim. Quem nasce no Rio de Janeiro é carioca, tá, gente? Então, não esqueçam, mas falou em Rio de Janeiro, nasceu no Rio de Janeiro, é carioca, certo? E igual ou diferente? Aí a gente tem o seguinte, vamos lá. O adjetivo pátrio de quem nasce no estado de São Paulo é o mesmo de quem nasce na cidade de São Paulo? Então vejam aí que curiosidade, né? São Paulo, a gente tem a capital e a cidade. A gente usa o mesmo adjetivo, pátrio, para os dois. E aí, vamos pensar um pouquinho, né? Vamos conversar sobre isso, vamos entender. Eu vou dar a resposta a vocês, né? Não vou deixar vocês na dúvida, mas vamos pensar um pouquinho. Vamos lá. O adjetivo pátrio correspondente a quem nasce no estado de São Paulo é paulista.
Então, quando a gente fala no estado de São Paulo, quem nasceu lá é paulista, certo? E quem nasce na cidade é paulistano. Não esqueçam, né, disso, né, dessa curiosidade, na verdade, né? Porque veja que diferença, né? Nasceu no estado, é paulista. Nasceu na cidade, é paulistano, né? Como também do Rio de Janeiro. Quem nasce no Rio de Janeiro é carioca, certo? Não esqueçam isso de jeito nenhum. Viu, gente? Espero que vocês tenham pensado aí, tenham acertado, viu? Quando tia perguntar, vocês vão respondendo. Respondam, que aí depois a tia vai dar a resposta e vocês vão saber se acertaram ou não, viu? Bom, aí a gente tem um jogo rápido que eu vou deixar como tarefinha para vocês, certo? São perguntas pessoais e vocês vão fazer, né? Tudo pessoal. E a gente tem aqui também o mapa do Brasil na página 77, né? Está pedindo para que vocês, depois de observar o mapa, né? Temos as siglas, né? Dos estados e vocês vão pesquisar qual é o estado, né? Porque só está as siglas, vocês vão escrever o nome do estado e também o adjetivo pátrio, que corresponde a esse estado. Quem nasce nesse estado é o quê, né? Então, vou dar o primeiro exemplo. O primeiro é Rio Grande do Sul, né? Quem nasce no Rio Grande do Sul geralmente é chamado de gaúcho, né? Rio Grandense do Sul. Então, vocês vão fazer essa pesquisa, certo? De todos os estados do Brasil, a gente já tem as siglas. Eu preciso que vocês copiem o nome do estado e me digam qual é o adjetivo pátrio. Eu já disse o primeiro para que vocês entendam, né? O RS aí é Rio Grande do Sul e quem nasce no Rio Grande do Sul é gaúcho. Então, vou deixar essa tarefa para vocês. A gente fecha o conteúdo de adjetivo, né? Na próxima aula eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma aula de revisão, certo? Só sobre adjetivos, para que vocês não fiquem com dúvida nenhuma. Lembrando que a gente vai ter avaliação, né, no próximo mês. Não se assustem, porque a gente tá dando conta do conteúdo, né, e tá fazendo atividade. Vou deixar essa tarefinha com vocês para que vocês se aprofundem no conteúdo, certo? E para que a gente possa fechar esse assunto, né? Adjetivo, a gente fecha aqui. Então, eu vou fazer uma aula só de revisão, só sobre adjetivo. Vou fazer também, vou deixar uma tarefa extra para que vocês possam também treinar e entender tudo sobre adjetivo, né? Para que não fiquem em dúvidas. Quem tiver dúvida, volta ao vídeo para ver de novo, vê quantas vezes quiser, certo? Na plataforma vocês só conseguem ver uma vez, tudo bem. Mas lá no meu canal no YouTube vocês conseguem assistir quantas vezes quiserem. E ainda por cima utilizando o celular, né? Mas vão começando a utilizar o notebook, o computador, né? Porque a gente vai precisar, né? Do computador para fazer a avaliação e aí vocês já vão se acostumando com o uso do computador, certo? Para assistir vídeo aula, para acessar a plataforma, eu acredito que até seja melhor utilizando o computador, né? O celular fica mais complicado, eu não sei nem se algumas coisas funcionam, tem coisas que nem funcionam no celular. Então vamos lá, vamos começar a usar o nosso notebook, nosso computador, né? E estudar, né? Foco. Não entendeu?
me manda mensagem, assiste o vídeo de novo. Tem o vídeo da aula passada também, que vocês podem revisar, ver novamente, para dar uma lembrada, né? Tô tentando ao máximo explicar a vocês detalhadamente, mas eu sei que ainda assim restam algumas dúvidas. Então, eu vou fazer essa aula de revisão, né, para a gente tirar qualquer dúvida. Quem tiver dúvida, manda lá no meu privado, porque assim, quando eu fizer essa aula, eu já respondo os questionamentos, certo? Eu acredito que não tenha ficado tantas dúvidas assim, né, sobre adjetivo, tá tranquilo, né? A novidade desses adjetivos pátrios, eu acredito que vocês vão adorar a pesquisa, né? Porque vocês vão conhecer os estados, olha, todos os estados, e vão saber qual é, né, o adjetivo pátrio de cada um deles. Olha que massa, né? Aí a gente faz o quê? Uma ligação com geografia, né? Ver mapas, que a gente já estudou, mapas, né? A gente tem um mapa aí, a gente vai ver os estados, né? Então a gente faz uma interdisciplinaridade com a disciplina de geografia, né? O legal desse livro, eu até já comentei com vocês, é isso, né? A gente faz sempre uma ligação de uma disciplina com a outra. Tá bom, gente? Combinados? Eu fico aguardando qualquer dúvida de vocês, certo? Bons estudos, não acumulem atividades, né? Não deixem para fazer de última hora, tentem ao máximo, né? Estudar, ler o conteúdo. O livro tá aí na mão de vocês, vocês têm o dia inteiro, vocês podem organizar um horáriozinho de estudo, né? Não precisa também estudar o dia inteiro, porque criança precisa brincar, precisa descansar, relaxar, né? Comer, né, gente? É a parte mais legal. E assim, organizem mesmo um horáriozinho de estudos, né? Para que vocês não fiquem na dúvida, nem acumulando conteúdo, porque a gente vai sim fazer avaliação e eu preciso que vocês façam as tarefas para que a coisa ande, né? A gente tá caminhando junto, eu já venho dizendo isso a vocês desde o início das aulas, né? A gente caminha junto, mas eu preciso que vocês também tenham foco, né? Da mesma forma que eu tô estudando, tô dando aula aqui, né, para vocês. Vocês também precisam me dar esse retorno positivo, certo? Não esqueçam do paradidático, tá? Tia não tá esquecida. Leitura do paradidático, a gente tá no capítulo 4 e 5, né? Quem conseguiu já ler o capítulo 4 já vai para o 5, para a gente adiantar, porque esse livro também é um projeto, né? O nosso paradidático é um projeto. Eu vou fazer uma atividade sobre ele, certo? Então, assim, não deixem essa leitura para a última hora. Eu estou até fazendo aulas comentando sobre o livro, né? As Aventuras de Alice. E assim, tá sendo muito legal para mim também, apesar de estar corrido, mas assim, eu tô tirando um tempinho para ler mesmo. Eu tenho que estudar, né, gente? Tenho que acompanhar vocês, né? E é isso, tá? Bons estudos, assistam as aulinhas, façam as tarefas e dará tudo certo, tá? Super beijo! E até a nossa próxima aulinha.